Olá, pessoal! Eu sou a Patrícia, vice-coordenadora do Comitê Jovens Administradores do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Hoje estou aqui com o Leonardo Grapeia, que é CEO do Grupo Kista, e ele vai compartilhar um pouco da trajetória dele. Leonardo, poderia compartilhar com a gente o seu histórico acadêmico, a sua jornada conosco, o que é o Grupo Kista, como tudo começou? Claro, para mim é um prazer. Obrigado pelo convite. Sempre que possível, eu gosto muito de apoiar iniciativas como essa, porque eu acho que o que a gente vai ter no futuro começa, de fato, dos jovens que estão saindo da faculdade e inserindo no mercado de trabalho, né? Então, como eu sou vamos dizer assim, um entrante também, tive esse processo, então eu sempre gosto de apoiar. Então, parabéns aí pela atuação, tá? Acho bem legal, bem positivo. Bom, acho que eu vou começar um pouquinho falando, acho que da situação do brasileiro, né? Eu venho de uma família muito humilde. Meu pai é mecânico, bom, agora está aposentado. Minha mãe era auxiliar de enfermagem e eu sempre tive uma educação em escola pública. Mas isso nunca me deixou sem acreditar nos meus sonhos, porque eu acho que o que a gente tem que se guiar é efetivamente naquilo que a gente sonha. E eu sempre sonhei, desde criança, em ser um executivo. Então, antigamente você andava com aquela pastinha, né? Então, meu sonho era usar terno, gravata e pastinha. E eu comecei, de fato, colocar aquilo como objetivo. E aí eu gosto de dizer que eu tenho anjos na vida, que são aquelas pessoas que te dão aquele empurrãozinho. E como diz o Steve Jobs, a gente só identifica depois, quando a gente vai olhando os pontos, né, se conectando. E aí eu consegui, em troca de estudar no colégio particular, o colegial, eu consegui ser bolsista. Então, de que forma? Eu trabalhava à tarde e estudava de manhã. E eu fazia serviços gerais. Então, eu pintava, arrumava a carteira no colégio, fazia a gráfica, fazia o trabalho de office boy. E ali, isso foi no primeiro, segundo colegial. Quando eu estava indo para o terceiro, eu consegui um estágio na empresa de atendimento da Lexmark. E aí, poxa, com estágio eu conseguia pagar o meu colégio e ainda sobrava um pouquinho. Ali, quando eu tive essa oportunidade de trabalho, e eu aprendi muito desde casa que a nossa defesa é trabalhar honestamente e estudar, eu sempre coloquei como objetivo equilibrar minha carreira profissional com a minha carreira acadêmica. Porque a gente, infelizmente, eu acho que com a modernidade as pessoas têm depreciado as formações acadêmicas, né? Então, mas ela é importantíssima porque ela te dá ferramentais para a sua vida profissional. E aí ali eu entrei logo com 18 anos, 17 anos nessa empresa de atendimento que atuava para a Lexmark. E com 18 anos a Lexmark abriu uma vaga de estágio de warranty e eu fui participar desse processo porque eu era um dos 3 melhores atendentes da Lexmark. E aí eu lembro muito bem quando eu cheguei na Lexmark ali na Rua do Rócio, 430, que inclusive a sede ainda é lá. Cara, eu não tinha roupa para ir, eu não tinha terno para ir. Então eu lembro que eu peguei um paletó de um tio, a calça de outro, e aí no final, eu não sei se os jovens conhecem, mas quem não conhece eu vou falar agora, eu parecia o Didi Mocó, que tinha aqueles paletós, que tinha aquelas ombreiras enormes, chegando para a reunião. E eu lembro quando eu cheguei na reunião, tinha mais 2 pessoas aguardando, e eu perguntando, o que você faz e tal. Eu lembro muito bem um rapaz super bem alinhado, né? Falei, estou no 3º ano da faculdade de administração na Unip. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou no último ano do colegial, participando de uma vaga de uma multinacional, onde o meu inglês era muito básico, era the books on the table, mas eu sempre tinha um sonho. Eu falei, cara, eu fiquei maravilhado com aquele escritório, com aquela... Eu falei, cara, eu quero todo mundo de terno. Eu falei, cara, eu quero trabalhar aqui, ali na antessala. E aí eu fui para a entrevista e ali na própria entrevista, eu tive a saída de que eu fui contratado.
E ali, efetivamente, para mim foi uma grande abertura para o mundo corporativo, porque eu tive grandes mentores ali na companhia. Então, ali eu ganhei de fato a musculatura para falar, cara, independente da sua condição, se você acreditar, dá para fazer. E eu acho que esse é a maior força que a gente pode ter internamente mesmo, e é com nós mesmos. A gente não precisa depender de ninguém. E ali, poxa, eu já saí, imagina, uma multinacional, passei a ganhar na época quase R$1.000 de estágio, no colegial, eu ganhava R$300. Na época era uma grana. Não, nossa, tinha um plano de saúde que era Care Plus, passava no Einstein, eu brinco que nem na porta do Einstein eu passava, né? Então, uma puta infraestrutura que a companhia dava. E ali eu passei entrei na faculdade, né? Fiz uma faculdade não tão forte, porque era o que me tinha como recurso, que é o MC. Mas eu falei, cara, meu sonho é estudar numa escola de primeira linha. E eu lembro muito bem que eu lendo uma revista Exame, eu vi uma reportagem da IBMEC São Paulo. O pessoal lá naquele modelo estádio, com notebook. Cara, eu falei, cara, eu quero estudar aqui. Só que era muito distante, né, o sonho, porque, poxa, né, era um preço muito caro, mas eu sempre falei, cara, eu quero estudar aqui. E ali eu comecei efetivamente a seguir a minha carreira, comecei um processo de trainee no Banco Mercantil de Crédito e, poxa, aí passei no Banco Mercantil de Crédito como trainee. Meu sonho era passar no Bank Boston, mas não foi possível, mas eu passei como trainee nesse banco, que inclusive por coincidência fica aqui na frente. Olha que ironia, depois de 20 anos, eu com minha financeira em frente do banco onde eu comecei a minha carreira, né? Pra você ver como na vida, essa é a beleza da vida, né? A gente nunca entende às vezes alguns caminhos e só depois olhando a gente vai entender. Os pontos se conectam. Se conectam, é impressionante. E ali, foi muito engraçado, porque quando eu pedi desligamento da Lexmark, eu não sabia, fiquei sabendo depois, a Lexmark, eles não me contrataram, eu estava no terceiro ano da faculdade, ou segundo, não me lembro, porque eles estavam sem headcount. Por alguma razão, alguma crise nos Estados Unidos, eles estavam sem. O presidente, que era o Leonel da Costa, junto com a minha gerente, que era a Fabiane Ferreira, ligou para os meus pais para pedir para eu não sair, porque eu era um talento dentro da companhia e que eu teria muito espaço ali, que era um momento macroeconômico. Mas meu pai respondeu assim, poxa, o Léo desde pequeno, ele sempre tomou as decisões pela intuição dele, então vai ser difícil. E ali eu segui de fato, entrei no banco como trainee e dentro das avaliações que eu tinha no banco, como trainee, né, a gente fazia uma avaliação a cada 6 meses, porque os trainees, eu fiz todo o job rotation ali dentro do banco, era o Banco Mercantil de Crédito, a família Jaime Pinheiro. Eles me perguntaram o que eu queria, né, não era um rotation, mas assim, o que eu, né, além de crescimento na carreira, eu falei, cara, eu queria investimento em educação. Eu queria fazer uma pós-graduação numa escola de primeira linha, ou na FGV AESP, ou hoje INSPER, na época IBMEC, ou na Fundação Dom Cabral. E aí dentro do processo eles me deram a bolsa como parte do meu bônus. Aí eu fiz de fato uma pós no INSPER, realizei meu sonho, né? Entrei IBMEC, saiu INSPER. Que é um mestrado em administração? Não, foi uma pós, foi logo em seguida da faculdade, quando eu terminei, logo em seguida eu fiz a pós-graduação. Aí depois que eu terminei a pós-graduação no INSPER, eu fiz uma outra pós-graduação de negociação, que era na HSM, quando eles lançaram a escola de negócios no Brasil, eles tinham um conceito bem interessante. E aí depois disso eu fiz um MBA executivo no INSPER, voltei para lá. Depois do MBA no INSPER eu fiz um mestrado profissional na EASP. Então, desde quando eu me formei, eu não parei um ano de estudar. E depois que eu me formei no mestrado, o ano passado... Mestrado em administração. Em administração. Inclusive. Mestrado profissional em administração.
E é bem interessante para vocês que estão assistindo entender qual é a diferença do MBA executivo para o mestrado. O melhor exemplo é o seguinte, o MBA executivo, pegando esses de primeira linha, e aí cuidado com os MBAs, porque agora virou meio commodity o nome, né? Os de fato reconhecidos, inclusive internacionalmente, são só 4 no Brasil. Então é importante sempre pesquisar, não vou fazer propaganda aqui, mas é importante sempre pesquisar para você não investir um dinheiro que talvez internacionalmente não vai ser reconhecido. Sim. Porque é um dinheiro muito alto. É o seguinte, o MBA vai te dar ferramental. Então um exemplo que eu gosto de dar é assim, eu preciso pendurar um quadro na parede. O MBA vai te falar, então você precisa de um martelo e um prego. Aí você vai lá e pendura, o quadro está na parede. O mestrado profissional, ele vai te questionar de forma científica assim, poxa, a melhor forma de pregar é um martelo e um prego? Será que se eu colocar aquela fita, aquela fita dupla face, já no colo quadro, e não é mais barato, mais eficiente, e aguenta a mesma estrutura de peso? Então, essa é a diferença do mestrado. O mestrado, ele questiona se o ferramental é o melhor. Então, para mim foi muito interessante, porque aí você está aliando uma forte linha acadêmica, né, cientificamente falando, métodos quantitativos, qualitativos, mas para a vida profissional, que eu lido aqui no dia a dia aqui na companhia. Então você sai daquela visão empírica, eu acho, olha, segundo os números, está demonstrando que o caminho é esse, mas tem também essas outras alternativas. Então essa é a grande diferença. Aí eu fiz também depois no IESE, o ISE tem uma parceria com o IESE, que é uma escola de negócios da Espanha, uma das melhores escolas de educação executiva, hoje é o segundo melhor no mundo, chegou a ser primeiro. Aí eu fiz um curso de General Manager, já me preparando para ser um CEO, ser um C-Level, né? E aí eu fiz o curso, terminei, foram 6, 7 meses, ele foi meio híbrido, porque estava bem no auge do Covid, então cada mês a gente se reunia na sala, mas antes fazia online. Sim. E aí o ano passado eu comecei a fazer um curso no MIT, também o mesmo modelo híbrido, de transformação digital, buscando essas novas tecnologias, né, como o blockchain, Delphi, que é a descentralização financeira, enfim, todos esses novos ferramentais. E agora, se Deus quiser, em julho eu me formo lá no MIT, então não deixei nenhum minuto desses anos, desde quando eu saí da graduação, de estudar, e ainda continuo com o objetivo, quero fazer um doutorado profissional, porque eu acho que isso te move, o mundo muda muito rápido, você conecta uma rede de network importantíssimo, na academia, importantíssimo, assim, tem diversos colegas meus C-Levels, de grandes companhias que eu conheci no MBA, que eu conheci no mestrado, que eu conheci nesse curso de educação executiva, né? E aí, cá estou aqui como CEO do Grupo Kista, né? Perfeito. Grupo Kista. Quem que é o Grupo Kista? Como tudo começou? Conta pra gente. Olha, começou, sempre falo, né? Me guio muito com sonhos, né? Então, quando eu entrei no mercado financeiro, eu me apaixonei pela atividade. Por ser uma atividade dinâmica, tudo muda muito rápido, e uma atividade que, assim, o mundo evoluiu em função da estrutura econômica. Então, o banco surgiu lá atrás em Veneza, na época dos mercadantes, quando você tinha os bunkers, onde se emprestava cobrando usura. Então, os bancos sempre foram um shot de estamina muito grande para a evolução da humanidade. Então eu sempre gostei muito e eu fiquei assim fascinado. E ali dentro dos bancos eu tive a grata oportunidade de poder empreender para a companhia, que hoje se fala intraempreendedorismo, né? Então eu sempre cuidei muito de novos negócios, montar novas operações, montar equipe. Então desde do Banco Mercantil de Crédito, quando eu trabalhava, que era o BMC, aí eu fui para a BV, Banco BV lá, eu tive a primeira experiência de montar uma operação do zero, fazer um plano, não era um plano de negócio como uma empresa, mas era um plano sintetizado para montar um produto. Então desde
de como funcionaria na formalização daquela operação, a contabilização daquele ativo, como seria o processo de canais de venda, qual seria a estratégia de marketing que a gente... Então, assim, você acaba absorvendo tudo que você aprende na faculdade, na pós-graduação, né? E ali, poxa, eu tive a experiência de apresentar para o board, né, e conseguir o investimento necessário para implantar o produto. E aí eu consegui implantar o produto, assim, em 8 meses. A gente começou, foi um puta sucesso o produto. Ali na época, inclusive, hoje meio que comotizou o nome, eu lancei o BV Compras, que foi o primeiro e-commerce consignado. Então, assim, para os colaboradores de empresa, eles poderiam comprar num shopping mesmo, era chama bvcompras.com.br, só que o único meio de pagamento era o consignado. Eu estou falando de 2009, 2010. Não existia Magalu, não existia todas essas grandes corporações de e-commerce, né? Então, poxa, de novo, empreendendo dentro da companhia. E que, por sinal, é a melhor forma de empreender, porque você não coloca o seu dinheiro em risco. Né? Então, aí depois eu fui convidado pelos sócios do BTG para ajudar no turnaround do Banco Pan. Então, eu fiquei no grupo Pan 8 anos, desde quando o BTG comprou a participação, também nessa mesma jornada de reestruturar a área, montar produto, junto com o board definir os caminhos estratégicos, e aí ali eu consegui efetivamente começou a nascer uma vontade de querer empreender. Falei, poxa, se eu estou conseguindo ter mais êxitos nas atividades do que insucesso, porque eu tive vários insucessos também, mas sempre brinco, se você tem 51% de sucesso, está ótimo, você está acima do insucesso. Poxa, por que não empreender? E aí, como eu digo, tudo na vida, né? As coisas, quando você sonha, e aí fica uma dica também para o pessoal, uma coisa que eu sempre faço todo ano, é colocar no mínimo 10 objetivos para aquele ano. Seja da vida pessoal, seja da vida profissional. E eu sempre mentalizo aqueles objetivos. Então eu pego, às vezes, eu pareço eu brinco, tô lendo um documento com objetivos e metas. Tipo o livro do Napoleão Hill, que ele fala desejar dentro, aliás, mentalizar. Então... que é um livro que eu tenho de cabeceira, tá? Inclusive eu li e comprei o manuscrito original, num sebo. Que é um livro dessa grossura, que eu acredito muito naquilo, sabe? A gente sempre fala hoje muito da inteligência emocional, né? Ele falava lá, que ele fala que era aquela equipe que ele tinha de cordões de ouro, que eram as pessoas de confiança que estavam próximas dele, e que ele ficava rico, mas ele deixava as pessoas ricas também. Então que ele não tinha aquele egoísmo que às vezes o mundo corporativo tem, né? Que eu brinco que é o Pareto inverso, né? 80 para mim, 20 para você. Só que você vai perceber que os 20 está sendo injusto com você, e aí você acaba perdendo aquele colaborador, porque você não está fazendo a distribuição de forma igualitária, né? Estou dizendo que você tem que reconhecer os outliers, né? Aquele que trabalha e entrega mais, você tem que pagar mais. Mas se todo mundo, o conjunto, está indo bem, você não pode não também prestigiar o conjunto, né? Então, pegou um belo livro de cabeceira que eu tenho e eu faço exatamente isso, fico mentalizando. E aí, por uma coincidência, os acionistas aqui do grupo, aqui no grupo Kista, a gente é composta por uma financeira, que é a Kista CFI, né? Kista, não sei se dá para enxergar, mas escreve assim, Kista vem do neologismo de conquista. E a gente também tem o Bompa Crédito, que é o maior marketplace de crédito no Brasil. E surgiu numa casualidade, porque os controladores aqui queriam montar uma financeira, e a gente tinha amigos em comuns. E, poxa, perguntando para ele, quero montar, preciso de um executivo que conheça, que queira sonhar com a gente também. E aí esse meu amigo, que era muito mais amigo aqui, falou, poxa, eu tenho o Grapeia, um cara super empreendedor, super para frente, jovem, apesar de não parecer, eu tenho 37 anos, por isso que eu falo, a estrada nunca é reta, né? Ela é de fato isso daqui. E aí eu, conversando com eles, fui almoçar no almoço ocasional, deu fit, né? Deu match, aí eu fiz um plano de negócio para eles, apresentei, eles toparam,
a investir. Aí eu fui até o Banco Central, apresentei o plano de negócio, o Banco Central deu o sinal verde para a gente, de fato, dar andamento. E aí eu vim montar a operação aqui no grupo, e aqui eu estou quase 4 anos, né? Porque começou esse sonho, começou em 2018, né? A ideia, mas de fato colocar ali a mão na massa mesmo a partir de 2019. E aí, poxa, como existe um provérbio, né? Quando a gente planeja, Deus ri. Eu simplesmente passei, nós todos, né? Pela maior crise humanitária nos últimos 100 anos, que foi o Covid. Pós-Covid, a gente teve, obviamente, um processo de desabastecimento enorme, inflacionou o mercado como um todo. Aumento na Selic, não só no Brasil, como no mundo. Porque uma coisa, a Selic aqui está 3,75, outra coisa nos Estados Unidos está 5. Que eu acho que, sei, mais de 30 anos a Selic nos Estados Unidos não estava como está hoje. E o mercado está muito integrado e isso mexe muito no custo do dinheiro, né? Então, e além disso, a gente fez, em maio de 22, a gente concluiu a compra da Bompa Crédito. Então, era Fox Financeira e Bompa Crédito. Aí eu assumi as duas operações como CEO do grupo em agosto de 22. Aí ali a gente fez uma série de ações, dentre elas o rebrand para o Grupo Kista. Então aí, de fato, hoje a gente tem o Grupo Kista, que é uma financeira, e do outro lado a gente tem o maior marketplace de crédito. Só para vocês terem uma ideia de números, né? Aqui no marketplace eu tenho mais ou menos 10 milhões de usuários cadastrados. Todo mês eu tenho gente entrando no meu marketplace, mais ou menos 1.400.000 a 1.900.000 usuários. E eu tenho mais de 35 bancos aqui dando crédito, inclusive eu, mais 34 bancos dando crédito. E a financeira é uma financeira, né, como um banco. Eu emito CDB, eu tenho várias parcerias de crédito com vários canais, é uma operação muito mais B2B2C. Eu tenho aqui um empréstimo pessoal tradicional, empréstimo consignado, eu tenho um empréstimo com garantia de celular, que é uma operação super recente que a gente lançou. E agora a última novidade, que eu acho que vale a pena mostrar para vocês em primeira mão aqui, não estava preparado, mas eu acho que vale, a gente vai lançar o nosso cartão benefício para os servidores públicos, que é um cartão de crédito normal, só que ele é só para os servidores públicos, então de fato não tem aquela taxa de juros altíssima, né, que é uma taxa de juros regulamentada. E estamos crescendo, né? Estamos com 65 colaboradores. Aqui já tem uma carteira mais ou menos de 130 milhões, mais de 30 mil clientes. A Bompa Crédito faz por mês mais ou menos 20 milhões de empréstimo, dentre eles parte do empréstimo da Kista também. E o sonho não termina, só não posso falar ainda os próximos. Tem que te acompanhar nas redes sociais e tudo mais. Aí a gente vai ficar sabendo. Tudo bem. Cara, você compartilhou várias coisas e essa mudança o merging, né, com a Bompa Crédito, Covid, inflação, considerando tudo isso, porque empreender no Brasil não é fácil, o empreender no geral não é fácil, tem todos os desafios. Quais foram seus desafios aí durante a trajetória, seja ali no começo da sua carreira, ou mesmo empreendendo na Focus? Quais foram os principais desafios? Como que você superou? O que você tirou de aprendizado deles? Olha, os desafios eles são contínuos. E eu acho que para a gente sobreviver a essa jornada, e ontem eu estava conversando com o Silevo, um empreendedor super de sucesso, já fez vários exits na vida, né? E ele me falou uma coisa ontem que me marcou muito, né? O Luiz Carlos Bento, ele foi CEO da Intervalor, uma grande empresa de cobradora, tem várias empresas hoje. Ele falou uma coisa que ele admira muito em mim e que de fato é uma coisa que me surpreende, não é fácil, é resiliência. Tem inteligência emocional. Isso não quer dizer que eu não tenho medo, isso não quer dizer que eu não tenho insegurança, isso não quer dizer que eu não engordei 10 quilos.
Mas de fato a gente tem que, nesse momento, porque a gente tem que tomar cuidado de não sair tomando decisões precipitadas, porque todo esse ambiente é como se estivesse atravessando um deserto do Saara com tempestade de areia. Você não consegue enxergar ali na frente, né? Então, eu acho que isso é um negócio contínuo que a gente tem aqui. E mais do que tudo isso, né, você tomar cuidado, ter a inteligência emocional, porque imagina, você lidar com todos os stakeholders, né? Você mesmo, com você, com a família, que envolve a família, empreender, você não empreende sozinho, você empreende todo mundo, porque todo mundo tem que entender o seu momento, porque quando você é executivo, você trabalha, gera seu resultado, ganha seu bônus, e depois zera o cronômetro, certo? E aí quando você tira férias, você tem lá seus 10 dias de férias. Quando você é empreendedor que não tem essa jornada, você não tem férias, porque você é a empresa. A empresa também é você, faz parte, não tem esse elo de separação. Então, e as pessoas observam muito também, né? Então, eu digo que é ter resiliência, mas não ter medo de tomar decisões, porque pior do que uma decisão ruim é não tomar decisão. Então, assim, eu não decidir também já é uma decisão. Já é uma decisão. Mas não deixe que o medo seja um paralisante. Ele tem que ser um impulsionador, porque assim como o avião decola no vento contrário, para pegar sustentação, a gente cresce nessa forma. Então, eu sempre tento dar muito empowerment para a equipe, para de que, cara, vamos fazer. Bora fazer. Melhor do que ficar discutindo, é discutir e fazer. E se errar, tá tudo certo. A gente vai e corrige. O importante é identificar rápido o erro, tirar as vaidades, né? Porque às vezes a gente tem muito apego, né? Eu fiz isso, ficou tão bonito, mas por que não tá dando certo? Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Cuidado, né? Porque aí você cai no que eu chamo que é a miopia do empreendedor. O que é a miopia do empreendedor? É aquilo que você fica tentando, vai drenando capital, vai drenando dinheiro, energia, e cara, se você olhasse um pouquinho para o lado, tava o caminho. Mas você quer tanto defender a sua verdade, né, que isso pode ser. Então eu tento me policiar muito nisso, porque esses são os desafios que a gente tem, de fato, constante, tá? Perfeito. E para os jovens que estão nos assistindo, estão estudando, já são recém-formados, acredito que tem uma turma aí que ou quer empreender, como você mencionou, empreender dentro do CNPJ alheio. O Geraldo Fino, não sei se você conhece, ele fala isso. Empreender no CNPJ alheio, adquirir as habilidades, capacidades, e aí quando você ter o seu próprio CNPJ, já tem a bagagem suficiente. E então, considerando isso, o que você deixa de conselhos para os jovens? Seja para empreender ou ter o próprio negócio também? O que você deixa de dicas? Eu acho que um pouquinho das dicas eu falei ao longo da fala. Então, assim, resumindo em bullets, né? De fato acreditar no seu sonho grande. Então, assim, sonhe. Isso vai te... Assim como o Geraldo Fino também. Ele é um grande empreendedor e também um grande sonhador. Então, se você perceber, a maioria dos grandes empreendedores, eles tinham um sonho muito grande. Então, sonhe grande. Faça sem medo. Crie relacionamento, network. Não caia na falácia de que para crescer eu preciso deixar um rastro de sangue. Não precisa. Você pode crescer construindo. Na vida, quanto mais pontes a gente formar, mais caminho a gente vai ter. Então, criar pontes, né? Não colocar dinamites nela, e testar os caminhos. Eu acho que o jovem ele tem ainda
uma beleza que é o tempo. Então é se jogar mesmo, é fazer, sem medo do que vai acontecer, sem medo de olhar para trás, sem medo sem medo de viver, é isso que eu quero dizer, né? E uma outra sugestão que eu dou: não deixe de estudar. Não ache que fazendo um curso no Coursera, respeito bastante, ou assistindo um vídeo no YouTube vai te fazer uma pessoa melhor. Pode até fazer, mas a academia ela te dá contato, pessoas diferentes. E você saber lidar com a diferença é uma dádiva que a vida te entrega. Porque imagine se todo mundo fosse centroavante, não ia ter zagueiro, não ia ter goleiro, não ia ter lateral. Então esse mundo de diversidade é o que cria a beleza e a evolução do mundo. Então nunca deixar de estudar. Cara, acredite no seu sonho, mesmo mais distante que ele possa parecer. Coloque como metas, né, as metas aí que o Napoleão que eu sempre falo, que eu faço, e vai fazer. E se não der certo, começa de novo. Se não der certo, olha para o lado, mas faça. Eu acho que são essas dicas aí que podem ajudar a todos, né? Perfeito, Leonardo. Foi um papo em tanto. Acho que o caderninho das pessoas vão ter várias páginas de anotações. Que bom, espero ter ajudado e estou sempre à disposição. Se vocês quiserem, é só me procurar aí no LinkedIn, enfim, entrar em contato. Tem um site também? Tem um site também, ainda não está pronto, mas como eu escrevo alguns artigos, estou às vezes participando de fóruns, tal, o pessoal, Grapa, onde que eu vejo seus artigos? Aí eu montei um site rápido, ainda não está 100% pronto, mas de novo, melhor fazer do que não ter. Sim. Então é leonardograpeia.com.br, lá tem alguns artigos, a gente ainda está reformulando, e estou no LinkedIn também, Leonardo Grapeia, e aqui na Kista também, né? As portas são sempre abertas. Perfeito. A gente vai colocar os links do site dele e da rede social também, do LinkedIn, na descrição desse vídeo. E para mais entrevistas como essa, ativem o sininho, assinem o canal também, para não perder nada. Vou deixar na descrição aqui do vídeo também link da nossa página do Instagram, página do Facebook, página do LinkedIn, CJ, Comitê Jovens Administradores. Obrigada, Leonardo. Eu agradeço. Obrigada a quem estiver assistindo também.